Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje a senadora pelo PSDB de São Paulo, Mara Gabrilli. Eleita no ano passado, Mara é publicitária e psicóloga, foi vereadora e deputada federal. A senadora é a primeira brasileira eleita para um mandato no Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência na ONU. Desde que sofreu um acidente que a deixou tetraplégica há mais de 20 anos, Mara Gabrilli adotou como causa a luta pela inclusão de pessoas com deficiência, doenças raras e outras minorias. Seja muito bem-vinda, senadora. É um prazer ter a sua presença aqui no É Notícia. É prazer meu. Obrigada pelo convite. A gente lutou tanto para marcar, mas agora finalmente deu certo. Estamos muito felizes. Senadora, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Normalmente a gente pensa que a senhora é uma das únicas políticas cadeirantes do Brasil, mas a senhora estava me contando, me relatando que não. Há muitos políticos, né, mulheres e homens cadeirantes no Brasil inteiro, no Brasil afora, pelas assembleias e câmaras municipais. Muitos. E esse contingente de políticos com deficiência vem aumentando. Eu acho que, assim, durante muitos anos, Amanda, aqui no Brasil, a política pública para a pessoa com deficiência era muito escassa, era rara. E muito do que a gente conseguiu hoje foi fruto de famílias, das próprias pessoas com deficiência e das associações, que foram, de alguma forma, tentando suprir aquilo que um governo não oferecia. E hoje a gente vê várias pessoas com deficiência assim, que estão empoderadas, que conhecem a política pública. E a gente tem uma lei hoje, que eu tive a honra de ter sido a relatora e a autora do texto final, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E isso também ajuda a fazer com que esses parlamentares queiram trabalhar a política pública de qualidade para esse público, porque temos uma lei muito bem feita que seguiu a Convenção da ONU sobre esses direitos. Então, isso deixou o Brasil num patamar diferenciado e acho que estimula as pessoas com deficiência a exercerem a inclusão, a democracia, né, uma forma de termos um Brasil mais humano. Seus direitos preservados. Mas quando a gente pensa em termos de calçadas acessíveis, transporte público acessível, a gente sabe que muitos avanços foram feitos nesse ambiente, inclusive com a sua ajuda, como secretária municipal, da pessoa com deficiência, a primeira delas, logo que a secretaria foi criada ainda na gestão Serra, mas muita coisa ainda precisa ser feita, né, senadora? Onde foram os principais avanços e onde a senhora identifica os gargalos, os maiores gargalos ainda? Eu acho que a gente teve muitos avanços, porque hoje, não só pensando nos veículos de comunicação, por exemplo. Quando eu fui nomeada secretária, Amanda, em 2005, você pouco via falar desse tema. E era sempre num esquema assim, puxa, coitadinho, e uma forma muito assistencialista. Aquela coisa do coitadismo, isso incomoda, né? E de 2005 para cá, eu vi uma mudança muito grande. Assim, não existe um dia em que os veículos de comunicação, seja jornal, seja programas de TV ou mesmo na internet, que não mencionem esse tema. Porque acho que pouco a pouco as pessoas vão percebendo que é um tema que diz respeito a todo mundo, né? Então, claro, tem questões específicas, mas quando você fala de calçadas, calçada é a via pública do pedestre. Calçada hoje é uma questão de saúde pública, porque os países que têm calçadas que são acessíveis, que são transitáveis, são países que têm muito menos índice de osteoporose, de diabetes, de depressão, de problemas cardiorrespiratórios. Então, assim, a calçada virou um equipamento não só para trazer autonomia, mas para trazer entretenimento. E, claro, se a gente tiver calçadas acessíveis, com segurança, as pessoas têm muito mais qualidade de vida. Agora, senadora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o seu acidente, né, que aconteceu em 1994, foi um acidente de carro, e o que mudou na sua vida a partir daí? Como é que a senhora adotou esse tema da inclusão como a sua missão de vida? Bom, mudou tudo, né? Mudou tudo de ponta a ponta, né? Principalmente porque, para administrar a minha vida, eu tive que fazer falando, né? Sendo que no começo nem falar eu falava, porque eu perdi tudo quando eu me acidentei. Quantos anos a senhora tinha? Eu tinha 26 anos, foi um acidente de carro na Serra de Taubaté. O carro caiu na Serra de Taubaté, capotando, e foi parar lá num
brejo lá embaixo, um pântano cheio d'água, e eu estava com o Paulo, que eu namorava, e o Henrique, um amigo. E o Paulo, ele tinha bebido naquela noite antes de dirigir, tinha tomado umas caipirinhas. Por isso que é importante falar, naquela época não tinha lei seca. E talvez, se a gente já tivesse uma lei dessa, não teria acontecido comigo um acidente desse. Né? Imagina, assim, são muitas e muitas pessoas que se acidentam e ficam com sequelas irreversíveis. Né? Por isso, sim, é muito importante a gente zelar pela segurança no trânsito. A gente não está no momento que possa flexibilizar uma legislação, porque a gente vai produzir mais pessoas acidentadas. E isso é uma das pautas no Congresso, né? Que o governo quer levar, embora não a da lei seca especificamente, mas do aumento de pontos na carteira ou das cadeirinhas para as crianças. Porque tem toda uma conscientização que a legislação traz. Não adianta, por exemplo, o presidente dizer, falar assim, o pai e a mãe têm que decidir se põe o filho na cadeirinha. A gente não pode fazer isso, tem que ter lei, porque depois a gente não tem a estrutura para acolher essas pessoas. Quantas são as pessoas, Amanda, que tiveram todas as oportunidades que eu tive para ter a saúde que eu tenho paralisada e conseguir ser senadora para trabalhar pelas outras pessoas? Precisa ter muita estrutura. E é para isso que eu trabalho, mas hoje a gente não tem para oferecer a todas as pessoas. Então, não podemos, porque hoje, olha, você chega na ACD, que é a Associação da Criança com Deficiência, que é um trabalho referência no Brasil todo. Acho que 70% das pessoas que chegam lá com traumatismo crânioencefálico e lesão medular, como eu tive, foi por conta de acidente e, principalmente, o que tem acontecido no universo de acidente de moto. Tem aumentado e trazido muitas sequelas invisíveis, sem contar aqueles que morrem. Os críticos falam no Estado babá, dizem, o governo fala na indústria da multa. O que a senhora acha desses argumentos? Eu acho que tudo a gente tem como melhorar, monitorar, mas a gente não pode deixar alguns itens fragilizados, porque as pessoas ainda precisam da legislação. Você imagina se não fosse obrigatório usar cinto de segurança? Entendeu? O que seria? Porque a gente tem um trânsito violento, né? Um trânsito que mata muito por ano. Tem um trânsito violento e a gente está passando um momento que tem muito desemprego no Brasil. As pessoas estão intolerantes e muito por causa disso. Então, acho que a gente não pode deixar essa intolerância que vem acontecendo no trânsito, essa violência, afetar nosso país, que tem uma característica diferente de ser. Né? Nós sempre fomos um país, inclusive para quem vê de fora, não é um país que para resolver uma questão precisa de um armamento bélico. Pelo contrário, né? A gente sempre foi soft power, aquele que resolve. Olha, o Brasil é um dos países, até aproveitando que você comentou que eu fui eleita para esse comitê na ONU, e assim eu tive a oportunidade durante a campanha de ver como as pessoas veem o Brasil. E as pessoas veem o Brasil como um país muito diferenciado, um país que, embora tenha muitas fronteiras, é aquele que menos tem conflito, é um país que está sempre à frente de causas humanitárias, é um país que se destaca pelo diálogo e pelos direitos humanos. Então, a gente não pode pegar, de repente, e inventar uma política externa, por exemplo, que desdenhe toda essa construção de uma vida que o Brasil fez de sua imagem. Então, tudo isso é importante, a gente tem que levar em consideração. Porque hoje é comum, até aproveitando que a senhora deu esse gancho, né, você ouvir aquela frase, direitos humanos para humanos direitos. O que a senhora acha disso? É uma viagem isso, não existe isso. Até porque tudo faz parte de nossa sociedade. Quando a nossa sociedade prende alguém porque cometeu delito, porque cometeu crime, a gente tem que lembrar que nós não temos prisão perpétua. E essa pessoa, um dia ela vai sair da cadeia. E aquilo que ela receber lá, ela vai trazer de volta para a sociedade. Então, a gente tem que lutar
para que esses, entre aspas, né, que chamaram de humanos não direitos, eles têm que ter a possibilidade, a oportunidade de reaprender. Por isso que os nossos presídios deveriam ser lugares que reabilitam, né? Então, assim, a gente não pode falar isso porque o homem é fruto do meio em que vive. Então, assim, se a gente não investe maciçamente em educação, infelizmente chega uma hora que a gente vai ter que investir em presídio, porque vai fazer muita falta. Então, eu acho que está na hora da gente aprofundar a nossa educação, sabe? Levar a educação, né, para todos os cantos. Isso é até um recado para o nosso ministro da Educação. A senhora vê uma agenda nesse sentido do governo, do ministro da Educação, o Abraham Weintraub? Não vejo uma agenda assim focada na nossa educação, principalmente de pensar, Amanda, que metade das pessoas que hoje ingressam, das crianças que ingressam no ensino básico no Brasil, 50% cai fora. Então, assim, puxa vida, como que a gente está desprezando a maior matéria-prima que a gente tem no Brasil? A evasão é um problema muito sério, né? A evasão escolar, evasão no ensino médio. E assim, muitas das nossas crianças não conseguem avançar por questões relacionadas a saneamento básico. Puxa, se você não tem o saneamento básico, a criança não consegue chegar na escola, né? Muitas vezes ela é afastada por conta de doença, muitas adquirem deficiência por conta disso, né? De não ter uma moradia. Tudo isso traz dificuldade para a nossa educação e evasão. Então, eu acho que a gente tem que focar nisso. Né? Senadora, vou voltar um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente avança em todos esses temas e fala sobre a política atual, mas eu queria falar sobre, voltar na sua trajetória, na sua biografia, sobre o que a fez entrar na política, né? Porque a senhora, o seu primeiro cargo político, se não me engano, foi como secretária municipal da pessoa com deficiência, como a senhora disse, em 2005, na gestão de José Serra, à frente da cidade de São Paulo. Só que o seu primeiro cargo foi em 2007, vereador, e aí daí para frente, foi deputada federal e agora finalmente senadora. Por que a política? Então, eu sou psicóloga, né, de formação, sou publicitária. Quando eu me acidentei, eu trabalhava na área da publicidade e assim, nunca me imaginei como política porque eu não tinha a consciência de que eu já fazia política, que já era uma coisa inerente à minha pessoa. E das minhas primeiras ações, eu acho que por inquietação mesmo, porque eu quebrei o pescoço, aí eu fui para fora do Brasil, fiz reabilitação fora do Brasil. Quando eu voltei, eu comecei a ver o que é ser um cadeirante na cidade de São Paulo, por exemplo, e como as pessoas com algum tipo de deficiência vivem aqui. E na época eu fiquei bastante... é muito difícil você passar por uma situação difícil dessa, conseguir vencer, né? Conseguir fazer as coisas, conseguir ter um mínimo de felicidade no dia a dia e enxergar uma pessoa igualzinha a você, com a mesma idade, numa mesma situação e que não consegue fazer absolutamente nada por falta de oportunidade. E claro que faz diferença na vida de qualquer ser humano ter ou não recurso, mas no caso de você ter uma deficiência, é você poder viver com qualidade de vida ou viver numa situação quase que subhumana. E eu acho que isso mexeu muito comigo. E aí eu fundei uma ONG, né, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. E comecei a trabalhar com fomento à pesquisa científica e com apoio a atletas do paradesporto. E hoje o Instituto Mara Gabrilli vai fazer 22 anos, não, já fez 22 anos, e faz trabalhos maravilhosos na periferia. A gente faz um programa, além dos nossos atletas que estão assim, arrebanhando troféu em todo mundo. Mas a gente faz um programa que chama Cadê Você? Então, a gente vai em áreas bem vulneráveis, né, no estado de São Paulo, procurar as pessoas com deficiência que não têm acesso a nada. E a gente chega com uma equipe multidisciplinar e faz um arregaço na vida da família. E aí depois a gente sempre ouve, sabe? Puxa, eu tive num dia o que eu nunca tive a vida inteira. Então, assim, hoje o Instituto
Ele me traz muita satisfação porque ele consegue transformar para melhor a vida de muita gente. É interessante como a senhora só foi somando todas essas coisas na sua trajetória, né? A ONG, depois o trabalho na política, então é uma somatória de coisas. A senhora não abandonou, não deixou para trás, foi só somando. Não deixei, até o modo de trabalhar, porque chegou uma hora, meus atletas ficavam assim, a gente não consegue chegar nas competições, a gente não consegue chegar nos treinos, o sistema de saúde não atende e tudo é ruim. E aí chegou uma hora eu falei, bom, eu como presidente de ONG, eu não consigo atender todas as demandas. Foi aí que eu me candidatei a primeira vez. Os meus atletas muito me impulsionaram para isso. Hoje há uma profunda descrença na sociedade em relação à classe política. A gente vê até nessas manifestações de rua, a gente está gravando uma segunda-feira, ontem, né, no domingo, houve outra em favor do juiz Sérgio Moro, projeto anticrime, reforma da Previdência, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso especificamente. Mas como é que a senhora vê essa crise de representatividade, esse grau de descrença? O que a senhora diria para essa população? A senhora ainda enxerga a política como um agente transformador da vida das pessoas? Nossa, hoje eu enxergo a política como uma grande saída para a vida das pessoas, para trazer qualidade de vida. E hoje, Amanda, mais ainda, eu enxergo o Congresso como eu nunca havia enxergado antes, mesmo tendo sido deputada federal. Mudou? Mas hoje... A senhora que já está lá, é o seu 9º ano no Congresso Nacional, né? 2 mandatos como deputada federal, agora primeiro como senadora. Esse governo fez eu repensar muita coisa. Eu nunca tinha enxergado o Congresso, embora fosse congressista, com tanta importância como eu enxergo hoje. O quanto o discernimento de cada parlamentar assim, tem sido importante para o nosso país. Mas é interessante porque o Congresso ainda é muito mal visto e mal avaliado pela população. A gente vê até nas faixas, nas manifestações no dia 26 de maio e no domingo novamente, né? Fecha o STF, Rodrigo Maia vota a Previdência, o Congresso cobrando e até falando em fechamento do Congresso, né? E é uma mistura, porque eu vejo até pelas manifestações das pessoas comigo, as pessoas elas não aprofundam muito, sabe, a maioria delas. Então elas enxergam todo aquele povo no Congresso como tudo farinha do mesmo saco, a mesma coisa. E quando começa muitas vezes a aprofundar como cada um pensa, aí eu acho que talvez esse seja o momento de começar a valorizar um pouquinho e pensar diferente. Eu até comentei hoje com as meninas que eu abri meu celular e tinha lá uma mensagem. Por favor, senadora, não seja uma pedra no caminho do Brasil nas reformas. Eu olhei e falei assim, nossa, cobrança pelo WhatsApp. Porque assim, eu não estava acostumada a ser senadora, porque como deputada, os projetos chegam e daí eu já ia mexer neles, né? Então, assim, o projeto da reforma da Previdência na Câmara, eu não me aguentei, eu fui lá para a Câmara para ajudar o meu partido a construir um bom texto, sabe, junto e depois junto com o relator. Da reforma da Previdência, agora a senhora participou. Então, assim, eu participei de toda a construção lá na Câmara Federal, mesmo sendo senadora, porque eu sei o quão importante é para o Brasil e tem públicos vulneráveis que eu trabalho para e eu não quero que depois negligencie esse público e fique mais caro para o Brasil no futuro. A senhora acha que tem chance dos estados e municípios entrarem nesse relatório ainda na comissão especial? Eu não sei se chance sempre tem. Né? Mas é difícil? A senhora ainda avalia com certo ceticismo? Então, para alguns ainda está difícil, mas eu já vi alguns políticos fazendo uma avaliação de que não é tão difícil assim. Mas o Senado também está ali bem disposto a corrigir. O Senado é a Casa da Federação, né? A senhora acha que o Senado faria essa mudança, incluiria estados e municípios, se isso não for votado na Câmara agora, na comissão especial em plenário? Eu tenho certeza que o Senado vai querer fazê-lo. Mas aí tem que voltar para a Câmara. Aí volta para a Câmara. Outra batalha. Aí a gente não sabe se derruba ou não. Mas aí qual é o grande entrave? Qual é o nó ainda? A senhora vê isso principalmente por parte dos governadores do Nordeste, que têm um certo receio, ainda encaram a reforma da Previdência com uma resistência? Ou a senhora vê essa resistência mais por parte dos parlamentares, dos deputados? Não, eu acho que alguns governadores e alguns deputados também. Mas eu não estou conseguindo visualizar essa reforma
sem incluir estados e municípios. Porque a situação é muito grave, né? São É quase muito 90 grave. bilhões E de reais em imagina déficit. você dar cada estado vai fazer A sua reforma, e aí cada município, no ano que vem, no ano de eleição... Ninguém vai fazer, imagina, em ano de eleição. Então, assim, é fazer uma reforma capenga, meia né? boca, né? Uma meia reforma boca. que... Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem nessa questão dos estados e municípios. Falando do seu partido um pouquinho, o PSDB, que ficou mal na foto também, na esteira da Lava Jato, principalmente quando viu o envolvimento de alguns líderes históricos, investigações com graus, níveis diferentes de seriedade e gravidade, mas, enfim, foram arrolados em todas essas histórias, essas confusões, a Luiz Nunes, Geraldo Alckmin, Aécio Neves, Zé Serra, principalmente em casos mais graves, como o do Aécio, que foi candidato do partido à presidência em 2014. O que a senhora acha que deveria acontecer? A permanência dessas pessoas no partido não acaba fustigando, manchando, maculando a imagem do PSDB? Eu acredito que sim. Por isso que eu acho que o PSDB tem que ter o seu código de ética, tem que ter suas regras com relação a isso e tratar todos os membros da mesma forma. Então, se ficar decidido, por exemplo, ser réu, estou falando aleatoriamente, deve ser uma questão que expulse. Então, mas por enquanto não é isso, né? O que o Geraldo Alckmin deixou de contribuição, o réu continua, né? Só se ele for condenado. A gente não tem ainda não está acabado um código de ética, assim, com as ações previstas, com cada um. Eu acho que até tudo isso que aconteceu, né, acabou ensejando a necessidade de construir esse código. E eu acho que é importante, porque não importa qual seja o partido, acho que a gente tem que primar pela moral e pela ética onde tiver. Então, a senhora acredita nessa mudança de imagem do PSDB agora com Bruno Araújo eleito? Foi uma pessoa defendida pelo João Dória, que é o candidato em potencial virtual aí para a presidência pelo PSDB, presidência da República em 2022. Como é que a senhora vê essa mudança do partido, né? O João Dória fala, não, é um partido de centro, dialoga com direita e esquerda, não é nem de direita nem de esquerda. E aí você também tem um outro movimento de resistência de alguns líderes históricos, como Fernando Henrique Cardoso, que querem manter aquela imagem, a memória do PSDB. Olha, eu acho que assim, o PSDB ele tem estrutura, sabe, para flertar com uma política liberal. Ele tem quadros com bastante diversidade. Mas assim, o PSDB pode fazer toda a mudança que ele fizer. Eu sempre vou continuar acreditando no partido se ele continuar sendo social-democrata e se ele for um partido que realmente tem um olhar focado nas pessoas mais vulneráveis e naqueles que mais precisam de um governo. Ou seja, a desigualdade social é um tema que a senhora acha que tem que ser preservado, que tem que ser preservado. Preponderante. Eu escolhi o PSDB muito por conta disso, porque eu enxerguei no PSDB um partido que, embora tenha um movimento, né, de trabalho na economia, né? Você pegar, olha, reforma trabalhista veio do nosso partido, reforma tributária, o projeto que tramita veio do nosso partido, reforma da Previdência, o relator é do nosso partido. Então, assim, nós temos quadros que com certeza flertam com o desenvolvimento do nosso país. E as reformas vêm para isso. Você tem 25 anos do Plano Real, né? Hoje, na segunda-feira. Exatamente. Então, tem uma ala liberal importante do partido. Importante, né? Mas a gente não pode deixar de trabalhar essa social-democracia mesmo e manter esse perfil do partido. E a senhora fala sobre isso com Dória? Sobre a importância dessa questão? Eu falo, eu acho que, assim, ele também vem em mim uma pessoa que trabalha muito na área social, entendeu? Sem me desprender das outras. Então, assim... E fez muita campanha pela senhora, endossou a sua candidatura. Endossou, e acho que ele acredita no meu trabalho e veja, assim,
pelo trabalho dele, que ele tem mergulhado muito, assim, com bastante competência e trabalho, e muitas pautas que são minhas também. A senhora o vê como um candidato forte em 2022? Porque, de alguma forma, essa corrida eleitoral foi antecipada com essa história do autódromo da Fórmula 1, fica no Rio de Janeiro, como que é o Bolsonaro, fica em São Paulo, como que é o João Dória. E tem espaço para um partido? Porque aí a gente vive num momento ambiente, um contexto muito polarizado entre direita e esquerda, extrema-direita e extrema-esquerda, e aí o PSDB se apresenta como essa solução de centro que vem sendo diminuída, reduzida de alguma forma. Olha, eu acho que é meio cedo, assim, para pensar nisso, mas eu tenho visto o trabalho do governador João Dória eu estou muito satisfeita com a competência, com a força de trabalho, entendeu? Ele é incansável. E eu tenho assistido outros estados. Eu falei, meu Deus, é para o paulista erguer as mãos para o céu e agradecer o governador que tem, porque eu acho que ele trabalha, talvez eu vejo que a experiência que ele teve na prefeitura o qualificou bastante para ser governador e vejo que São Paulo está privilegiado nesse aspecto, né, de trabalho. E o João Dória é uma pessoa que mantém diálogo, né? Ele tem dialogado com outros governadores, ele dialoga com o presidente, ele dialoga. Então, eu acho que isso também facilita esse bom trânsito dele, facilita para que São Paulo tenha uma melhor gestão. Como é que a senhora viu os protestos de domingo a favor do juiz Sérgio Moro, reforma da Previdência, projeto anticrime, e aí pensando também nos protestos de 26 de maio, a favor do governo, e antes disso, os que foram a favor da educação? Eu fico, assim, feliz de ver o povo brasileiro indo para a rua para defender, né, não só a reforma, mas principalmente o ministro Sérgio Moro, porque a gente não pode confundir bandido com mocinho. E assim, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, o nosso ministro, ele é um símbolo do combate à corrupção. E assim, não à toa esses vazamentos ainda que foram desvirtuados, eu acho que continua sendo uma tentativa de desqualificar aquele que mais simboliza o combate à corrupção. Então, é muito bom saber que o povo brasileiro está ligado. A senhora faria alguma, pelos diálogos que foram divulgados pelo site The Intercept Brasil, a senhora faria alguma crítica à conduta do juiz Sérgio Moro, ainda que isso obviamente não invalide a Operação Lava Jato? A senhora vê algum desvio do ponto de vista ético, moral ou legal no que foi divulgado até agora? Olha, eu não teria, assim, um conhecimento jurídico para avaliar, mas aí eu fui procurar com quem tem conhecimento jurídico e nenhuma das pessoas que eu conversei, eu posso até citar para você nomes, viram alguma irregularidade que ele tenha cometido. Uma das pessoas que eu conversei bastante foi o juiz Fausto de Santis, né, o desembargador. E, foi da Operação Satyagraha, foi da Operação Satyagraha. Então, eu fui conversando e não vi nenhuma. Agora, se tem algo que eu comentaria disso tudo, porque você sabe que, curiosamente, vazou uma conversa que eu tive sua, com né? ele. Isso que eu ia citar. Posso mencionar a mensagem? Só porque aí a gente já conversa, essa é a minha próxima pergunta. A senhora teria dito, né, na sua mensagem ao então juiz Sérgio Moro na época, o seguinte: eu estou com muito medo que aconteça alguma coisa com Marcos Valério e nunca iremos desvendar esse mistério. Ontem ele me procurou pedindo que eu conversasse com o Rodrigo Janot para reenviar os procuradores do MPF. Me ajuda, o que faço? A senhora lembra dessa mensagem? Lembra de ter mandado essa mensagem para o juiz? Eu mandei essa mensagem. Exatamente isso. A senhora ainda tem no seu celular esse diálogo? Tenho esse diálogo. A senhora não apagou? Não, depois de tudo eu apaguei, mas eu tenho o diálogo. Tá.
né? Eu saí apagando, eu falei, já vou apagar meu celular e livrar espaço. Mas foi exatamente isso? Eram Foi, essas as não, palavras? foi exatamente certinho. isso, só que era mais longo. É porque eles né? mencionam que várias mensagens podem ter sido adulteradas ou editadas, então Mas isso foi um essa pedaço dúvida. da mensagem. Mas esse pedaço está correto, a senhora Esse pedaço está escreveu. correto. Agora, eu achei bem curioso, porque quem resolveu explorar bastante essas mensagens vazadas, desistiu de explorar essa. Porque se explorar essa, vai chegar num lugar... Eu tinha até vontade de Aonde, perguntar. senadora? Conta pra gente. Aonde? No assassinato do Celso Daniel. Que a gente vai conversar também, porque, na verdade, é esse o pano de fundo da sua mensagem. Então, porque eu estava desesperada, porque o Ministério Público de São Paulo não mandava ninguém lá e eu continuo preocupada com a vida do Marcos Valério. Vamos só contextualizar um pouquinho. A senhora é filha de um empresário de ônibus, né, uma empresa de transportes de Santo André, no ABC Paulista, cidade em que o Celso Daniel, da qual o Celso Daniel era prefeito quando foi assassinado em 2002. Foi 2002. 2002, né, às vésperas da primeira eleição, pouco antes da primeira eleição do Lula. Ele era uma figura importante do PT na época. E aí e a senhora relata que o seu pai, esse empresário de ônibus, foi achacado várias vezes por pessoas da prefeitura, né, da prefeitura municipal, que queriam propina para que ele participasse um esquema das licitações. do governo do Celso Daniel, junto com o secretário municipal de serviços e junto com o empresário. Então, eles montaram uma quadrilha que extorquia empresário. E o Celso Daniel não sabia disso? Sabia, sim. Sabia, mas ele acreditava que, como era um dinheiro que ia para a campanha do Lula, então que os fins justificavam os meios, mas ele sabia muito bem. E o que aconteceu é que, assim, não era de vez em quando que meu pai era acharcado. Tinha o dia no mês que ia o Sérgio Sombra, que era o capanga do prefeito, e o secretário municipal armado. E jogava o revólver na mesa e falava, cadê o dinheiro? Entendeu? Não era assim, dar uma caixinha aí para... Não, era um esquema bandido mesmo, que botava um revólver na cara do meu pai durante mais de 2 anos. E é óbvio que meu pai tinha medo de denunciar, porque era a ameaça... E ele tinha que pagar, ele tinha que contribuir. Ele tinha que pagar, era obrigado a pagar. E isso tudo ia para a campanha, era como se fosse um Então, caixa 2 para a campanha. Teoricamente, mas aí toda essa quadrilha começou a enriquecer. E o presidente do partido na época era o José Dirceu, enriqueceu também. Inclusive foi achado bastante dinheiro lá na lavanderia do Celso Daniel. Todo mundo enriqueceu, né? Mas e por que o Celso Daniel teria sido morto? Porque a família sempre falou de uma motivação política, mas o que ficou decidido na justiça, a tese endossada pela justiça, é de que se tratou de um crime comum, né? Quando ele foi sequestrado e assassinado. Mas não faz sentido algum, né? Ser um crime comum, até porque muitos sabem que ele havia montado um dossiê, o Celso Daniel. E você sabe que acontecia algo que, como o Celso Daniel parou de atender meu pai, de constrangimento e vergonha, né? E mandava esse Klinger, que era o secretário municipal que está preso, o irmão do Celso Daniel, João Francisco, morava do lado da casa dos meus pais. E aí chegou uma hora, meu pai começou a procurar o irmão. E aí eu lembro o dia que o irmão chegou na minha casa e falou assim, olha, vocês fiquem tranquilos, porque o Celso Daniel foi chamado para fazer o pré-plano de governo do Lula. Então, ele me avisou para vocês ficarem tranquilos, porque ele vai acabar com o esquema de corrupção em Santo André. Ele já sabe tudo o que está acontecendo e já sabe que tem que acabar. Isso, 20, 18, 17, 16, 15, 14, foi dia 13 de janeiro de 2002. Aí, no dia 18, ele apareceu... ele desapareceu, foi sequestrado, e no dia 20 de janeiro ele apareceu morto. Então, a senhora acha que havia, de fato, uma intenção dele de acabar com esse esquema de corrupção em Santo André? Havia e não gostaram dele acabar com o esquema. Então, e aí isso foi aparecer na Lava Jato e mataram de novo. ele porque, assim, além dessa turminha, a quadrilha, não ter gostado, aí tem uma turma quadrilhona mais alta, com certeza, que se viu ameaçada, entendeu? E também que queria saber onde estava o dinheiro dele.
E assim, todo mundo sabe que, inclusive, ele foi torturado, brutalmente torturado, querendo saber alguma coisa, ou senha, ou quaisquer que seja, né? E acho que assim, isso, a gente tem 9 mortes na sequência. Não dá para uma quadrilhazinha chinfrim, entendeu? Providenciar uma estrutura dessa e ainda, Amanda, tirar um nego da cadeia, baixar um helicóptero para tirar uma pessoa específica, que era a pessoa que ia cuidar do Celso Daniel. Pelo amor de Deus, é um esquema muito grande. E é justamente esse esquema que, quando o Sérgio Sombra morreu, eu falei assim, agora, esse Sérgio Sombra morreu, quem é que vai falar quem mandou matar Celso Daniel? E sabendo que, num primeiro momento, foi para o Marcos Valério, que foram pedir dinheiro para calar a boca e não acusar, começaram a chantagear o Lula, o Gilberto Carvalho, o José Dirceu. Quem chantageou esse Ronan Maria Pinto, que era o empresário da quadrilha. Né? E foi pedir dinheiro. Que aí recebe dinheiro na Lava Jato depois. Então, por isso a conexão entre os dois. Essa é a conexão entre os dois, casos, porque, né? Curiosamente, ele chegou lá fazendo chantagem e pagaram ele, recebeu, né? 6 milhões lá dos empréstimos do Bunlai. E a primeira pessoa que recebeu essa demanda foi o Marcos Valério. Por isso que eu procurei. Por isso o seu temor pela vida, pela integridade física do Marcos Valério. Senadora, eu vou ter que interromper um minutinho, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, em seguida a gente volta. Vamos falar também sobre governo Bolsonaro e outros assuntos. Não sai daí, rapidinho. Você está assistindo É Notícia. Olá, o É Notícia está de volta com a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Senadora, é verdade que a senhora foi convidada para ser vice do Bolsonaro? Na época da campanha, na época o senador Magno Malta veio conversar comigo e me fez essa proposta. E aí? A senhora conversou com o Bolsonaro? Vocês chegaram a tratar desse tema? Eu conversei depois, mas eu não aceitei. Por quê? Porque, principalmente, porque assim, nunca tinha feito parte dos meus planos ser vice de alguém, assim. E eu também, na época da campanha, eu discordava muito dele em muitas questões. Como o que, por exemplo? Como muita coisa, como, por exemplo, a postura dele diante do meio ambiente, a postura dele diante de pessoas mais discriminadas e mais vulneráveis, a postura dele diante da política internacional brasileira, a postura dele, várias coisas durante a campanha, tanto que eu fui a pessoa a ir lá conversar com ele e falar, puxa, você deixou um monte de gente preocupada, né? Assim, com o que você vai fazer com elas? E fui pedir para ele não acabar com o Ministério de Direitos Humanos, mas, pelo contrário, para criar esse ministério, que ele tinha dito que ele não... Né? E ele falou isso para mim na época, falou, eu sou bom nessa coisa de direitos humanos, mas ele virou presidente, então tem que ficar. E ele criou o ministério. E a senhora acha que o governo é muito diferente da campanha? Quer dizer, os seus receios durante a campanha se confirmaram? Ou, por exemplo, porque as minorias, que é justamente as pessoas que a senhora defende, né? Muitas vezes as mulheres, LGBTI, indígenas, se sentem discriminados pelo governo. Tem fundamento essas críticas ou a senhora acha que isso mudou uma vez no governo? Primeiro que a gente tem uma ministra agora, a Damares, de Direitos Humanos. E ela faz um bom trabalho na sua avaliação? Na minha avaliação, a Damares, ela é uma pessoa com muita empatia. Eu acho que ela já viveu assim muitas dificuldades na vida dela, já teve muita dor na vida dela. E nesse ponto que eu acho que ela tem uma empatia importantíssima para trazer para o Brasil, no que diz respeito à violência contra a mulher, no que diz respeito à indígena, inclusive até LGBT, porque por mais que o governo se mostrou, através do Bolsonaro, muito crítico a determinadas coisas, eu vejo que a Damares ela está com um olhar focado nos direitos humanos e, assim,
pelo menos conversando com ela, eu não vejo preconceito. Então, assim, sabe, com relação a um ou a outro, assim, coisa pequena. Então, eu acho que ela é uma pessoa que veio para somar. Mas, por exemplo, em dentro relação aos desse governo. indígenas, né, o presidente já foi muito taxativo, dizendo que no governo dele não vai demarcar mais 1 centímetro de terras indígenas. Aí tem essa discussão sobre onde a FUNAI vai ficar, se é no Ministério da Agricultura, agora volta para o Ministério da Justiça. Quer dizer, é uma minoria importante, né? Que tem É uma muita minoria presença no importante, por isso que eu Congresso estou falando. Nacional. Ela tem uma função importantíssima, porque, além de tudo, ela adotou, ela tem uma filha índia. Sim. E por isso que eu falo assim, que ela já viveu tantas coisas que deixam com que ela seja empática. É muito difícil imaginar o Bolsonaro tendo uma política muito, sei lá, até perversa com o índio, tendo a Damares como ministra. A senhora acha que ela vai ser aquele filtro, Eu né? acho. Que ela vai fazer esse papel de defesa. Como é que a senhora avalia o governo de uma forma geral, esses 6 primeiros meses? Olha, eu acho que o Bolsonaro, ele vem cumprindo as promessas de campanha dele. Muitas vezes de forma atabalhoada, essa forma de governar que eu acho que não é boa, né, pode ser prejudicial, inclusive a ele, de ficar querendo governar por decreto. Isso eu acho que é prejudicial à imagem dele diante do Congresso, diante do povo brasileiro, esse vai e volta. Esse decreto das armas que ele fez, ele conseguiu inovar de um tanto que nem nas terras de Trump algo acontece de forma parecida, ainda bem que derrubou. Então, assim, eu acho que ele não pode negligenciar o Congresso. A senhora acha que ele desafia muitas vezes o parlamento, as prerrogativas do Congresso? Eu acho que ele se empolga em querer cumprir as promessas dele e aí acaba deixando o Congresso de lado, o que não pode acontecer, porque o Congresso qualifica aquilo que ele for fazer. E, além de tudo, eu acho que muitas vezes, para o Bolsonaro, ele pode ter a promessa de campanha que ele quiser, né, que ele teve, mas precisa ter um senso crítico maior. Porque, às vezes, você vai mexer uma peça que você pode causar um impacto no mundo inteiro. Entendeu? O que foi que aconteceu? Não adianta ficar batendo pé, eu vou sair do Acordo de Paris. Tomou uma invertida do Macron, tomou uma invertida da Angela Merkel, que é desagradável. Entendeu? Não vai receber pito dela? Tem que receber sim. Olha o dinheiro que a Alemanha coloca no fundo da Amazônia. Então, assim, quando a gente vira presidente da República, eu acho que tem que rever muitos conceitos. Eu acho que o Bolsonaro ele é muito bem intencionado. Eu acho que ele quer mudar, eu acho que ele quer um Brasil melhor, um Brasil sem corrupção, sabe? Um Brasil que prime pelo progresso. Mas se ele não aguçar o senso crítico dele, ele pode ter muitas atitudes que serão um tiro no pé dele e dos coitadinhos dos brasileiros. Como é que fica a articulação política? Ainda não está claro como vai funcionar, porque houve a implosão desse modelo que vigorava até então, do presidencialismo de coalizão, que o próprio presidente identificou com a velha política, o toma lá da cá, ele decidiu extinguir isso. Só que, por outro lado, não está claro que veio para ficar no lugar. E aí acho que daí vem essa confusão, esse atabalhamento todo a qual a senhora se refere, e essa disputa de forças, né, entre Congresso e Executivo. A senhora acha que essa relação vai continuar sendo tensa desse jeito? Vai permanecer tensa? Então, eu não sei se ele estava conseguindo governar da forma que ele propôs, mas isso não é porque seja ingovernável sem o toma lá da cá. Eu acho, Amanda, que muito, por exemplo, ele se cercou de boas pessoas. Vide os ministros que ele tem. Mas, muitas vezes, nem ele é a própria pessoa que desqualifica e desvaloriza aqueles de qualidade que ele chamou para perto dele. E isso é um sinal muito ruim. É um sinal ruim para dentro do governo, é um sinal ruim para o Congresso e é um sinal ruim para a população brasileira. O brasileiro ele está precisando acreditar em alguma coisa. Aí ele vai lá, coloca
um ministro general respeitado por todos e de repente vai lá e tira. Né? Inclusive, a forma como põe e tira também conta, também tem que passar por uma liturgia de presidente. Esse método de fritura, né? E do outro lado da Praça dos Três Poderes do Congresso, a senhora acha que os congressistas parlamentares se deram conta de que mudou essa forma de fazer política? Eles estão preparados para dar altura, para dar uma resposta à altura do que a sociedade demanda, prega, exige? Acho que alguns sim, mas assim, eu não vi tamanha mudança, né? E eu acho que... Mas como assim? Continua o toma lá da cá? Continua essa procura por cargos, por verbas? Sim. Por parte dos parlamentares? Não, acho que tem muitos parlamentares que não abrem mão, nem negociam sem esse toma lá da cá. Mas eu não vou ficar falando, né, pelos parlamentares. Claro. Eu não sei o quanto o Bolsonaro está conseguindo. Mas eu já recebi, assim, notícias de que tem toma lá da cá, sim. Então, quem nunca fez toma lá da cá vai continuar sem fazer, né? Quem só trabalha assim, talvez tenha tentado mudar. E tem uma parte disso que é legítimo, né? Que são as emendas impositivas, que é o deputado querer trazer algum benefício para o seu estado, para o seu município. Eu acho, Amanda, que esse governo às vezes perde muito tempo primeiro, com conversinha. Segundo, eu acho que, assim, a gente está trabalhando reforma da Previdência. Precisamos de concentração nisso, porque a gente sabe o quão importante é. O Brasil precisa parar de afundar. E aí, no meio disso, o Bolsonaro resolve fazer mudanças na CNH. Se ele mesmo se mantiver mais focado naquilo que é mais importante para o momento, eu acho que já vai ajudar bastante. Senadora, a hora do nosso pinga-fogo, eu falo uma palavrinha, o nome de alguém, a senhora responde com uma palavra ou com uma frase. Reforma da Previdência, aprova ou não aprova? Aprova. Porte e posse de armas. Ai, meu Deus. Acho que talvez posse na área rural e se a gente conseguisse manter porte com os mesmos critérios e exigências de, por exemplo, manter uma pessoa para ter porte de arma, não ter antecedentes criminais, acho que também ajudaria na violência. Manter mais ou menos as mesmas regras de hoje, que vigoram hoje. Lava Jato? Vai prosperar cada vez mais. Sérgio Moro? Competência. Gilmar Mendes? Olha, eu fiz uma avaliação, assim, já esbarrou em muitos crimes. Supremo Tribunal Federal? Eu continuo acreditando. Rodrigo Maia? Me surpreendeu, está indo bem. Davi Alcolumbre? O Davi, ele é muito boa praça, assim, mas essa semana eu fiquei meio nervosa, porque às vezes me dá a impressão que ele faz o que ele quer ali, sentadinho naquela cadeira, né? Os critérios regimentais daquilo que pode, aquilo que não pode. Essa semana eu fiquei um pouco brava, mas eu acho que ele promete continuar sendo um bom presidente. Paulo Guedes? Nossa, vai botar o Brasil no rumo. João Dória? João Dória, trabalho, qualidade de trabalho, inteligência e sensibilidade. Alckmin? Eu sempre gostei tanto do Alckmin. Eu acho que o Alckmin ele foi um exemplo de gestão e de muita coisa para a gente. Fernando Henrique Cardoso? Nossa, admiração super. Lula? Tenebroso. Dilma? Coitada. E Bolsonaro? Estou torcendo. Mara Gabrilli, vai, uma última. Mara Gabrilli está aqui querendo ver
meu país mais inclusivo, mais humano, mais democrático. Acho que estamos no rumo certo. Que bom. Muito obrigada, senadora. Foi um prazer imenso conversar com a senhora. Obrigada, Amanda. Eu adorei. Volte sempre. Teremos muita conversa daqui para frente. Obrigada a você também pela sua companhia, pela audiência até essa hora. Terça-feira que vem a gente tem um novo encontro. Não perca com outro entrevistado. Uma boa noite, boa semana e até lá.